Voltamos para nossa leitura desse livro magnífico, As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. Estamos dando continuidade ainda ao capítulo 1 desse livro. Então, se você tem o livro, se você está no nosso grupo, recebeu o PDF, nós vamos dar continuidade. E claro, para a gente iniciar, sempre eu começo com uma prática, porque é uma leitura comentada e praticada. Por que praticada? Por que a gente inicia essa leitura com esse momento de silêncio e respiro? Para fazer sentido para você. Se você não se permite parar e praticar o que está ensinando aqui, não tem ligação, não faz sentido. Ficam palavras vazias no meio, de um turbilhão de coisas que você está vivendo. Ler esse livro aqui sem praticar vai ficar desconectado do seu propósito. Quem está no grupo e quem está aqui assistindo essa leitura, com certeza busca uma transformação na sua vida. Está em busca de algo que faça mais sentido nessa correria que você vem vivendo. Você está em busca de algo que possa te ajudar a fazer o que você precisa fazer, nesse turbilhão de coisas que a gente vive, mas com saúde mental, buscando essa paz de espírito que a gente tanto precisa. Então eu acho que quem está aqui, o público que busca isso, é um público que já tem uma consciência de si, que já tem um autoconhecimento para buscar ferramentas para que a vida tenha sentido em meio a turbilhão de coisas que a gente vive. Pagar conta, pegar trânsito, levar filho na escola, fazer atividade física, fazer compra no supermercado, olhar sua agenda, atender seus clientes. Isso tudo que a gente faz, que vira no automático, que sobrecarrega a nossa mente, e a gente vai seguindo uma rotina tão compactada ali, que acaba que a gente precisa desse momento de respiro, assim, o que eu posso fazer dentro da minha rotina para que eu não adoeça? Para que eu saiba fazer escolhas de forma consciente. Isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Porque quando a gente diz sim para algumas coisas, nós estamos dizendo não para outras. E o que você está dizendo mais sim? O que você está dizendo mais não hoje? Você está dizendo mais sim para sua família ou mais não para sua família? Quando a gente toma uma decisão e faz uma escolha, perceba que se eu escolho esse caminho, o outro caminho eu estou me afastando. Então, eu acho que esse livro aqui, ele é a busca desse equilíbrio. Eu não quero dizer sim para uma coisa e dizer não para outra. Eu preciso equilibrar porque eu preciso trabalhar. E eu também preciso do meu descanso. Eu também preciso dar atenção para minha família. Eu também quero participar da vida social da minha família, dos meus amigos. Eu quero ter uma vida onde eu consiga dividir tudo. Mas não existe uma receita. Não existe uma receita que você tem que seguir passo a passo, porque a sua rotina é diferente de outra pessoa, de outra pessoa, de outra pessoa. Cada um tem um ritmo diferente, mora em lugares diferentes, você tem culturas diferentes. Então, o que esse livro ensina
é você ter essa tomada de consciência. É você tomar consciência de si. E você vai decidir como fazer esses ajustes entre o trabalho e o descanso, entre a sobrecarga e o desacelerar. E essa é a riqueza desse livro. Esse ensinamento nos dá autonomia para que eu busque o direcionamento. Ok? Então vamos lá? Nós vamos começar com a nossa prática, né, inicial, e depois nós vamos continuar a leitura do capítulo 1. Então o que eu peço para você? Dá uma espreguiçada aí, dá uma alongada, solta um pouquinho, mexe os ombros, mexe aí o pescoço. A gente precisa soltar um pouco aqui, soltar ombro, soltar pescoço, soltar os braços. Permita deixar o seu corpo o mais leve possível, tá bom? Não tem um certo ou um errado. Veja o que fica melhor para você e mais confortável. Agora eu vou te convidar a fechar os olhos, com gentileza. Feche os olhos e solta mais ainda o corpo. Solta a barriga, as mãos, os ombros, o quadril. Quem sabe você faz aí alguns ajustes na postura, buscando mais conforto, mais suavidade. E agora você vai respirar, respirando com consciência, prestando atenção no ar entrando pelo nariz, saindo devagar. E quem sabe você respire com mais profundidade, enchendo o peito de ar. Cresce o abdômen e vai soltando o ar devagar. Percebendo que o corpo, ele vai movimentando quando você inspira e expira. Ele sobe e desce, gerando uma sensação de movimento ao subir e descer. Todo o corpo respirando. Agora, novamente, vamos fazer uma respiração mais longa e bem profunda, levando o ar lá para baixo, lá para o diafragma. Inspirando. E agora solta o ar com sensação de alívio. Isso. Podemos abrir os olhos, quem tiver de olhos fechados. Dá uma espreguiçada de novo. Mexe um pouquinho o pescoço. Ok. Esses minutos que a gente desenvolve aqui é um pouquinho, né? Uma pincelada do silêncio, da atenção plena, da calmaria,
né? Quando você desenvolve isso, quando você traz esses instantes de silêncio, você vai dando, imputando na sua mente, né, para o seu cérebro, dando estímulo ali, que você está preparada para relaxar, para se acalmar, para respirar. Então, são atitudes que nós vamos tomando que vai gerando mais consciência de nós. Isso faz parte do autoconhecimento. Vamos lá, gente. Ó, nós estamos ainda no capítulo 1, que tem o título Por que sou tão ocupado? E aí, ele tem um tópico aqui dentro desse capítulo, que é: quando a vida decepcionar, descanse um momento. E nós vamos dar continuidade. Aqui na página 41, eu vou retomar, porque a gente parou num pedacinho. Eu vou retomar esse pedacinho que ele fala de família, que eu achei importante, porque a gente parou e a gente vai dar sequência aqui num trecho de família. Então, eu vou retomar aqui na página 41 para a gente pegar o fio da meada e seguir, né? Nós estamos lendo trechos curtos, porque, como eu disse, em cada capítulo ele traz um texto falando e abordando sobre o capítulo, e logo após esse texto maior, ele traz fragmentos de reflexões. Então, nós estamos lendo, dando continuidade a esses fragmentos, tá? Do subtítulo, Quando a vida decepcionar, descanse um pouco. E aí, ele começa aqui. Página 41. Está se sentindo inquieto e deprimido? Então olhe para o rosto de uma criança adormecida por 1 minuto. Você logo vai sentir ondas de paz. A gente leu esse pedacinho aqui no encontro passado. E a criança, ela tem a energia e ela tem o poder de tocar as pessoas. E não só a criança, os animais, a natureza, toda essa energia que aproxima da pureza, ela toca a nossa alma e o nosso íntimo. Então ele faz esse convite: você está inquieto, está deprimido? Olha para uma criança, desce aí na sua casa, no seu prédio, vá para a casa de um vizinho que tem criança pequena. Procure olhar para o rosto de uma criança. E olha só, quando você pega uma criança dormindo, quanta ternura está ali, né? Como isso mexe com a gente. Então isso toca a alma. São atitudes simples, porque o livro, ele traz isso, ele traz coisas simples, né? Exemplos simples, nada muito extraordinário, e sim dentro do ordinário. Então, esse exemplo da criança traz ondas de paz para a nossa vida. Outra reflexão: uma família passeia em meio a folhas caídas no outono. O pai pega o filho de 5 anos no colo e o menino o enche de beijos. A mãe os observa com um sorriso. Se tirarmos um momento para olhar em volta, veremos que estamos cercados de momentos adoráveis. Então ele traz um exemplo de uma família onde o pai está brincando com o filho, pega no colo, o filho beija o pai e a mãe observa aquela cena. E aí eu faço a pergunta para você: com que frequência você está realmente presente num passeio de família? Se você vai sair aos domingos, onde você costuma ir com frequência, no momento de lazer de vocês, com que frequência você está presente? Você está fotografando com a alma, a fotografia dos seus olhos, não a fotografia do celular.
mas sim aquele momento marcante. Então, isso é uma forma de desacelerar. Isso faz parte do tema do livro, as coisas que você só vê quando desacelera. E aqui ele traz esse exemplo da mãe observando esse gesto simples em família. São coisas que estamos nos distanciando, né? São ações que nos distanciam cada vez mais. Por quê? Porque estamos mais conectados com o virtual do que com o presente. Né? Tem até uma frase assim: a tecnologia, as redes sociais nos aproxima dos distantes e nos afasta dos presentes, dos que estão ali. Então, ele traz essa reflexão para a gente pensar. Quando você está em família, você está aberta e olhando para aquele momento, você está registrando na sua mente aquele momento, um gesto do seu filho tomar um sorvete, ou um passeio de mão dada, ou sentir o vento ou a brisa, ou mesmo o sol quente tocando o corpo. Então, são vivências do cotidiano que nos ajudam a desconectar um pouco dos estímulos externos daquele pensamento acelerado. E ele continua aqui no outro trecho. Você gostaria de deixar seu filho feliz? Então, saia do trabalho um pouco mais cedo. Vá esperá-lo na porta da escola. Fique brincando com ele no parquinho. Deixe-o escolher onde irão jantar e derrame sobre seu filho sua atenção amorosa. Na volta para casa, compre sorvete para toda a família. Seu filho vai se lembrar desse dia para sempre. O que é o exemplo que ele traz aqui como uma forma de desacelerar? São aspectos emotivos que marcam a nossa vida e que com certeza uma situação inusitada onde seu filho não está te esperando, que você vai buscar ele na escola e você consegue se organizar para sair mais cedo e chega de surpresa, isso vai ficar registrado na sua memória emotiva, né? Isso aqui é um exemplo que ele está dando. Você pode fazer milhões de outras coisas sem precisar, gente. Aqui ele ainda fala de ir no parquinho, comprar um sorvete. Às vezes é algo que não precisa nem de gastar dinheiro. É proporcionar uma vivência diferente, um momento diferente. Seja para sua mãe, para o seu pai, para o seu marido, para sua mulher, para o seu vizinho. Sabe quando a gente decide, sem uma data específica, fazer diferente? Sabe, se eu falar para vocês assim, o que você lembra na sua época de escola que te marcou? Se você buscar na sua memória, tenho certeza que você raramente ou quase zero, você vai buscar. E eu lembro quando a professora ensinou trigonometria, ou quando ela estava ensinando algo específico da geografia. Você não vai lembrar disso. Você vai lembrar de algo que te tocou, que fez sentido aqui, né? Que mexeu com a sua emoção, que foi significativo para você e que você aprendeu de uma forma diferente, né? Que aquilo mexeu com a sua memória afetiva. Então, o que ele propõe aqui é para você fazer coisas diferentes, porque você só vê além quando você se propõe a fazer diferente. Bem, agora dando sequência, né? Esses trechos nós lemos no encontro passado, mas eu peguei ele porque ele pegou o gancho da família e eu vou dar continuidade. Enquanto seus filhos não estiverem dependentes, faça o máximo de viagens em família que puder. Apesar de vermos nossos familiares todos os dias, não conseguimos estar próximos de verdade um dos outros. Já percebeu isso? Uma mudança de ambiente pode fazer maravilhas.
e tornar as famílias mais unidas. Uma boa viagem em família pode até evitar um divórcio. Então, olha só, né? Aqui ele fala da importância das famílias estarem reunidas. Você já percebeu que hoje as famílias estão se reunindo pouco? Estão com tanta tecnologia que nós temos, né? Com vídeo que a gente pode fazer, chamada de vídeo, chamada de áudio em grupo. Mesmo assim, as pessoas estão ainda afastadas. Então, a importância de fazer encontros em família para que isso traga esses laços, né, que solidifique mais esses laços de união entre as famílias e que te propõe uma sensação e um sentimento diferente, que saia daquela mesmice e da rotina. E reforço que ele cita um exemplo de viagem, mas não precisa ter gasto. Você pode promover algo em família de uma forma descontraída, ou até mesmo usando a tecnologia para se reunir de uma forma que você não gaste. O menos é mais. A gente buscar simplificar, mas buscar isso de coração. Não é fazer por fazer, é ter vontade de fazer. Ter vontade de estar com aquele primo distante, com a tia que você não vê já tem tempo, de conversar, de lembrar as coisas do passado, né? Isso está se perdendo. E é isso que ele chama atenção para as coisas que você só vê quando desacelera. Quando você permite desacelerar e dar esse tempo para você e para os seus, você vê coisas grandiosas brotando aí dentro de você, na sua casa, na sua família. Continuando. O que torna a música bonita é a distância entre uma nota e a seguinte. O que torna o discurso eloquente são as pausas apropriadas entre as palavras. De tempos em tempos devemos respirar fundo e perceber o silêncio entre os sons. Aqui ele dá o exemplo de uma nota musical, de uma pausa de uma música para outra, de um intervalo, né, de palavras, né? Quando você vai ler um texto com entonação, você dá aquele respiro, você dá aquela pausa. E por que não a gente não faz isso com a vida? Por que não a gente não dá pausas e a gente vai atropelando tudo? Ainda mais com o início do smartphone, depois da pandemia, tudo isso está tudo muito quantitativo e pouco qualitativo, a nossa vida. Então, a leitura desse livro, como eu disse lá no início, é para te dar uma sacudida, para sacudir você, para você prestar atenção em você. Pare um pouco numa situação difícil, numa situação de raiva, numa situação de estresse e respira. Sai de perto da cena, vá para um banheiro, vá para trás da casa, vá para um escritório e faça isso aqui, ó. Pausa. É isso que ele está propondo aqui para você enxergar, para você ampliar a sua visão. Perceber o silêncio entre os sons, o seu silêncio, o ambiente externo e essa pausa entre uma coisa e outra, entre você e o meio, entre você e o outro. Seguindo. Quando tiver que tomar uma decisão importante, não perca o sono por causa disso. Apenas tome aquele remédio especial chamado tempo e espere. Seu inconsciente vai procurar a resposta
2 ou 3 dias depois, a resposta vai aparecer. Quando você estiver acordando, tomando um banho ou falando com um amigo. Tenha fé na sua mente inconsciente e se dê um tempo. Isso tem a ver com atenção plena, que é um próximo capítulo que ele vai trazer aqui, que nós vamos abordar, que é o capítulo 2. Quando eu ensino os meus alunos a meditar, quando você senta para treinar, para fazer esse exercício comigo, eu peço para que os alunos tragam na mente uma intenção. Por que que você está ali? Por que que você buscou esse respiro e esse momento de pausa? Ou trazer à mente a sua inquietação ou uma pergunta. O que está te incomodando? Que pergunta você quer fazer? Será que eu vou conseguir tal coisa? Como que eu faço para alcançar determinado cargo? Que caminho eu tenho que seguir? Qualquer questionamento. E quando você fizer isso, você vai fazer com consciência, ou a pergunta, ou trazer sua intenção, e você vai esquecer. E aí a gente inicia o treino de meditação, de atenção plena. Às vezes, acontece durante a meditação de você obter a resposta ali, já. Por intuição, uma ideia surge, mas pode acontecer de você chegar nessa resposta em outro momento, num momento de descontração. Às vezes no almoço em família, às vezes lavando uma louça, tomando um banho, caminhando, indo para academia. Vem, eureka, achei a solução, encontrei a resposta, eu vou por esse caminho. E é isso que ele está dizendo aqui. Quando você tiver que tomar uma decisão importante, quando você estiver preocupado, traga isso na mente, mas depois solta, deixa a preocupação ir, né? Muda aqui. E aí eu sei que a mente, ela prega peça. Todo momento, você está numa situação conflitante ou você fez alguma coisa que você se arrependeu, a mente da gente traz, né? Ai, pra que eu fui fazer isso? Ai, meu Deus, né? Que coisa ruim, que sentimento ruim. Ou você tá preocupado com algo que vai acontecer, mas sempre que vier, você toma a decisão. Agora não. Agora eu não vou pensar nisso. Né? Não se deixe envolver por esses pensamentos que a mente traz a todo instante. Deixa ir. E aí ele disse, o seu inconsciente vai buscar a resposta e ela vai aparecer daqui 2, 3 dias, às vezes semanas, às vezes demora, mas deixa o inconsciente tomar o rumo dele, deixa o inconsciente resolver isso e não o seu consciente. Isso é um caminho, é uma estratégia, né, para você enxergar coisas diferentes. Bacana, continuando. Se algo dá errado, costumamos nos voltar para dentro e nos culpar, né? Como eu disse. Mas será mesmo culpa nossa? Por exemplo, se eu fosse James Taylor e alguém estivesse procurando Pavarotti, eu naturalmente não seria escolhido. Mas isso não quer dizer que me falte talento musical. Significa que eu não sou a pessoa certa apenas para aquilo. Seja mais confiante e pare de se maltratar. Olha que sacudida! Seja mais confiante e pare de se maltratar. Então, se ele, né, não foi escolhido por ser um Pavarotti, ele tá tudo certo, ele não é esse caminho que ele vai trilhar, né? Não é esse talento que ele tem que as pessoas estão procurando. Mas eu posso cantar numa outra esfera, numa outra proporção, de uma outra forma. Então pare de se maltratar,
pare de se comparar. E volto às redes sociais. Enquanto você não tomar uma atitude para desintoxicar das redes sociais, a gente vai ficar se comparando sim. Porque nos anos 80, nos anos 90, início dos anos 2000, nós nos comparávamos com celebridades, com revistas, né, mulheres bonitas, pessoas que conquistaram mansão, casa, e a gente ficava, nossa, queria tanto ser assim, queria tanto ter esse corpo. Já viu isso? Né? Como a gente olhava as revistas Boa Forma, né? Lembra? Mas nosso cérebro entendia, poxa, mas essa mulher é famosa, ela tem os melhores tratamentos, os melhores spa, né? E ela trata da pele, alimentação especial, eu tô distante disso, tá tudo bem, eu vou seguir minha vida aqui. Mas hoje a comparação que nós fazemos nas redes sociais é eu e a minha vizinha, eu e o meu colega de trabalho, eu e alguém da minha família, porque ele tem mais, ele tá bonito, ela colocou uma foto maravilhosa, ela tá fazendo viagens pro exterior e eu não. Eu tô aqui, eu tô batalhando, e eu tô lutando, e eu não tô conseguindo. Então as comparações que nós estamos fazendo tá do nosso lado, tá com gente próximas da gente da gente. E nós precisamos confiar mais em nós e não nos maltratar. Escolher o que eu vou assistir nas redes sociais. Escolher o que eu vou acompanhar. Escolher o que eu quero alimentar no meu coração, no meu espírito. O que você quer alimentar? Se é só olhar coisas das pessoas, se é só notícias ruins, não que você é proibida de fazer isso, mas tem gente que faz isso a todo instante, né? E as redes sociais vai conduzindo para que você receba cada vez mais. E se a gente não despertar, não acordar para isso, ser mais você e tomar decisões, até alguns canais deixar de seguir mesmo. Isso tá me fazendo mal, não quero ver isso. Então é uma escolha sua. Isso aqui não é uma resposta, não é uma receita. Isso aqui é um direcionamento que você vai decidir como fazer. O que você precisa mais fazer de imediato, que atitude você deve tomar. Então esse livro, ele é lindo. Esse livro, ele é uma leitura que a gente tinha que fazer dessa forma que eu estou fazendo mesmo. Parar, refletir, analisar, e não uma leitura corrida, que eu leio, fecho o livro e acabou. É uma leitura viva, vivida, pensada, refletida. Por isso que nós estamos aqui, fazendo a leitura comentada. Sigamos. Mesmo que vá jantar apenas uma tigela de cereal, coma com atitude amorosa de quem está se nutrindo. É cansativo ter que cuidar constantemente do corpo, não é? Se dê um tapinha nas costas pelo trabalho duro que vem fazendo. E vá para a cama 1 hora mais cedo, como uma dádiva ao seu corpo. Ele fala de uma nutrição, que não é só a nutrição do corpo, é uma nutrição espiritual. É uma nutrição de autocuidado com você. Então, se você só tem de janta uma tigela com cereal, agradeça, por isso está te nutrindo. Coma com consciência, com atenção, desliga a televisão, desliga o celular, aprecie esse momento, vá para a cama um pouco mais cedo e permita ter a consciência de falar, eu mereço esses momentos, eu dou duro, eu trabalho, eu aguento um monte de encheção de saco, eu aguento muita coisa.
eu mereço esse momento de descanso. Eu mereço ir para a cama mais cedo. Eu mereço essas pausas. Então, é isso que ele explica nesse trecho aqui, como uma dádiva ao seu corpo. Há algo que não sai da sua cabeça? Dê um passeio num dia ensolarado sob o calor do sol. Seu cérebro vai liberar serotonina que acalma a mente. Se deixar a questão em aberto, sem tentar encontrar uma solução, a resposta virá sozinha. Olha que sutileza que ele faz, né? Ele amarra uma coisa com a outra. Então tem uma coisa que não tá saindo da sua cabeça. Vira e mexe, você tá pensando naquilo, né? Que é os pensamentos acelerados, recorrentes. Dê um passeio aí debaixo do sol. E eu gosto muito de tomar sol, sabe? Então, fique um tempinho, deixe o sol tocar a sua cabeça. Sente, né, os hormônios serem liberados. Sinta o calor. E faça a pergunta. Lembra que eu falei da meditação? Faça essa pergunta, né? Olhe para o céu, olhe, né, para a natureza e joga para fora aquela questão que não sai da sua cabeça. Sinta o sol batendo no seu rosto, o vento, e solta essa questão. Você vai ver que a solução vai aparecer. É alguém que você vai encontrar e vai te falar uma coisa que era o que você estava precisando ouvir, ou um telefonema, ou uma mensagem pelo WhatsApp, ou uma música que você está escutando, ou às vezes você está andando no trânsito e você para no sinaleiro e vê uma mensagem no muro, no outdoor. Então, nós temos que parar para enxergar as coisas ao nosso redor, porque o universo, a vida, ela nos ensina a todo momento. Ela tá sacudindo a gente a todo instante para mostrar o direcionamento. Mas às vezes a gente está tão tapada que não enxerga. Então, essas pausas que a gente se permite dar, o toque do sol, o fazer a pergunta e deixar a pergunta aí, são um jeito, né, da gente fazer diferente, da gente se permitir estar aberta para ouvir o que a vida quer me dizer, que caminho eu preciso seguir, o que o universo está me falando. Né? Então eu costumo dizer que Deus fala com a gente a todo instante, mas a gente parece estar com um foninho no ouvido e não escuta, porque é na sutileza que ele fala. Como eu disse, são nas mensagens, é um vizinho que chega e fala alguma coisa para mim que eu precisava ouvir naquele momento, é algo que eu leio na rua, no trânsito, mas você precisa estar sensível para ouvir as mensagens. Se você esperar ser sempre confortado pelos outros, sentirá o peso dessa necessidade. Se tiver uma necessidade constante de ser ouvido, ninguém poderá satisfazê-lo por completo. Em vez de buscar conforto nos outros, conforte-os e escute o que as pessoas ao seu redor têm a dizer. No processo de oferecer ajuda, você será curado. Olha quanta profundidade também. Quando ele fala, se você espera ser sempre confortado pelos outros, sentirá o peso dessa necessidade, é como se você tivesse com necessidade de sempre ouvir o outro, como se você criasse essa necessidade, né? A autopiedade, e o outro tem que me ouvir, eu preciso, tudo que eu for fazer, eu preciso fazer o muro das lamentações e falar e me expor e ouvir, e alguém precisa me ouvir, porque eu tô sempre lamentando, eu tô sempre murmurando. E isso vai acontecendo de uma forma inconsciente, que a gente não percebe, como num piloto automático.
Não tô te culpando, não tô me culpando, porque eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Esse momento de eu preciso sempre, né, falar dos meus problemas. Eu preciso falar das minhas angústias. Eu. Sempre eu. E aí ele diz aqui, quando você para e inverte a situação e fala, hoje eu não vou falar de mim, hoje eu vou escutar. Sem emitir opinião. De mim. Do outro eu posso falar, posso ajudar, posso orientar, mas eu vou fazer essa escuta atenta. A gente vê que quem está recebendo a resposta somos nós. E ele diz aqui, quem está sendo curado é você. Então, procure em algum momento, talvez amanhã, se você quiser, fazer esse exercício. Faça, vira a chavinha, inverte. Amanhã não fale de você para ninguém. Nada, zero. Só escute o outro. Veja o que acontece. Faça essa experiência. Seguindo. Em vez de jogar na loteria, compre flores para você e sua família. Se comprar flores e colocá-las na sala de estar, você se sentirá um vencedor e encontrará beleza abundante toda vez que passar pela sala. Olha que coisa simples e bonita, né? Com que frequência você costuma enfeitar a sua casa? Trazer uma florzinha, colocar um mimo diferente, agora na época, né, do Natal, umas luzes, um enfeite, trazer um carinho seu para o seu local de trabalho, para sua casa, que você olha e fala, nossa, eu coloquei aquilo ali, que legal de olhar e ver. São gestos simples que enchem os nossos olhos e que nós estamos perdendo por chegar em casa, pegar o celular e ficar vendo o celular. Chegar em casa, ligar a televisão e ficar vendo televisão. Ou chegar em casa e ter 1001 tarefa para fazer, né? Essa vida acelerada, principalmente das mulheres, que tem muita coisa para fazer em casa. Mas eu sei que sobra um tempinho para você trazer beleza também. Algo decepcionou? Algo deixou você triste? É a escola da vida tentando lhe ensinar uma importante lição. Quando estiver pronto, dedique um tempo a aprendê-la. Essa aqui foi forte, né? Você está decepcionado, você está triste, alguma coisa a vida está tentando te ensinar. Você já percebeu que quando a gente muda de um trabalho para o outro, ou você tem uma pessoa difícil ali que você convive, mesmo você mudando de profissão, ou de lugar de trabalho, ou de setor, ou de cidade, e você encontra pessoas que estão, que têm o mesmo perfil daquela que você tinha dificuldade, e isso vai acontecendo repetidamente, é algo para você parar e pensar, peraí, eu mudo de lugar, mas eu encontro o mesmo perfil de pessoas. O mesmo para um relacionamento amoroso. Você termina um relacionamento, começa um outro, você vem com aquele mesmo perfil de pessoa, que você enfrenta problemas ou dificuldade ou embate. Ou um vizinho, você muda de casa, você tem aquele mesmo perfil. O que a vida está tentando te mostrar? Essa é a pergunta que você tem que fazer. E é isso que ele está mostrando aqui. Você está decepcionado, você está triste, está acontecendo algo com você repetidamente, com grande frequência. Para um pouquinho, faça aí as meditações, respire e pergunte o que a vida está querendo te mostrar. Então, quem busca esse tipo de ensinamento, quem consegue assistir
essa live desse livro aqui que nós estamos fazendo são pessoas que já estão nesse caminho do despertar. Não é qualquer pessoa que decide estar aqui. Não é qualquer pessoa que quer entender melhor sobre si mesma. São pessoas que já estão num grau mais elevado de consciência de si e querem cada vez mais progredir e melhorar. Querem aprender. E vocês estão vendo que o que ele ensina aqui são coisas simples. Coisas simples da nossa vida. O mundo continuará girando mesmo sem você. Liberte-se da ideia de que o seu modo é o único certo, de que você é o único que pode fazer as coisas acontecerem. Então aqui ele mostra, quando a gente levantar a bola demais, baixa a bola aí um pouquinho, porque o mundo vai estar girando. O mundo vai estar girando, você está se sobrecarregando demais, você está gastando energia por uma coisa, porque às vezes você não vai fazer falta. Todo mundo é substituível, todos. Então, olha para você e veja o que você está gastando mais energia hoje. O que você está depositando mais energia na sua vida? Né? É para você? É para os outros, é para a família, é no trabalho. Então acaba que ele traz aqui, o mundo vai continuar girando, a sua ideia não é a única certa. Olhe um pouquinho, veja o que você está fazendo, né? Porque as coisas vão acontecer do jeito que tem que acontecer. Então, esse também é um chamado muito importante para a gente ter essa atenção conosco. Às vezes a gente se dedica tanto, e espera que o outro tenha essa mesma dedicação. Sabe aquele esperar? Eu faço assim, o outro tem que fazer. Não, ele não tem que fazer. Se você está se doando muito, é porque você quer. Se você faz muito pelo outro, é porque você quer. Então faça isso de forma genuína, colocando o fio de amor ali. Mas não espere do outro que ele faça o mesmo por você. Porque o jeito dele fazer pode ser diferente. E você se decepciona. E aí a escolha vai ser sua de permanecer e de dialogar, de conversar, de sintonizar. Entende que aqui não tem uma receita, você tem que fazer isso para dar certo. Você tem que fazer tal coisa para você prosperar, para você se dar bem no seu relacionamento. Não existe isso. Você vai olhar para você e se perceber em todo o processo da sua vida e tomar a decisão mais assertiva. Então, o fato de você silenciar na meditação, trazer suas reflexões, ficar em silêncio e se observar, é como se você juntasse força para você se entender, para você expandir o olhar e ter mais clareza da sua vida e fazer as escolhas mais assertivas nesse momento. A resposta está dentro de você. É você quem vai decidir, é você quem vai fazer as escolhas. Mas quando a gente faz essas escolhas com clareza do que está acontecendo, do que eu estou vivendo e estou passando, a gente fica mais em paz com o que a gente escolheu. Quanto mais gratos nos sentimos, mais felizes nos tornamos. Isso porque a gratidão nos ajuda a perceber que estamos todos conectados. Ninguém se sente isolado quando está grato. A gratidão nos desperta para a verdade de nossa natureza interdependente. Então, aqui mostra como é bom a gente adquirir esse hábito de ser grato, né? Acordar, ter esse momento de respiro e gratidão, ao dormir, ao se alimentar, a sua família. Então, isso é um hábito que a gente vai adquirindo.
E na meditação a gente aprende muito isso, né? A gente desenvolve, não é nem aprende, a gente desenvolve a gratidão e a compaixão. Se você se importar de verdade com os outros e procurar formas de ajudá-los a prosperar, não vai precisar procurar maneiras de melhorar o próprio humor. Uma ação altruísta e generosa vai deixá-lo mais alegre e aumentar seu senso de valor próprio. Se estiver passando por um dia ruim, veja se consegue encontrar uma forma de ajudar alguém. Mesmo em pequenos gestos de ajuda, já fará você se sentir melhor. Olha, isso aqui, quando a gente desenvolve, uma coisa puxa a outra. Quando a gente tem o hábito de desenvolver a gratidão, a gente começa a se importar mais com o outro. E quando a gente se importa mais com o outro, a gente muda a nossa maneira de ver e entender as coisas. É como se a gente fosse mais tolerante. Porque, poxa, eu já passei por isso. E o outro está passando também. Ele tem o tempo dele. Né? Então ele traz aqui que a gente vai desenvolvendo essa forma altruísta de se colocar no lugar do outro, de ser mais generoso, e isso vai deixando a gente mais alegre. Eu tenho certeza que quando você faz algo ou que você já fez algo para alguém e essa pessoa ficou imensamente grata, como isso te deixou bem. E quando é uma coisa tão bobinha para você, tão simplesinha que você fez, mas aquela pessoa ficou imensamente grata. E ela ainda fala assim, eu oro por você sempre, por você ter feito isso, por você ter aparecido na minha vida, por você ter me ajudado naquele momento que eu mais precisei. Isso deixa a gente muito feliz. É um sentimento que libera tanto hormônio dentro da gente, hormônio bom, o hormônio da alegria, o hormônio do prazer, da satisfação, do dever cumprido, do sentimento genuíno de amor, né? Então, esse contato com a verdade dos outros, né? O que ele traz aqui, se importar de verdade com os outros. Você sabe que a gente, para você saber quem verdadeiramente você é, sem máscara, sem tentar mascarar para os outros, né? Sem tentar querer aparecer de uma forma diferente, né? Que a gente sempre está mascarando para as pessoas, é você ser bondosa. Lembra aí de um momento que você foi muito generosa e fez algo bom para uma pessoa. E essa pessoa ficou imensamente grata. Lembre, qualquer gesto, traga na sua memória aí. Se você lembrou desse gesto, essa aí é você, de verdade, sem máscara, sem querer enganar, sem querer fazer de conta. A gente é verdadeiramente a gente. Nós somos verdadeiramente quem somos quando estamos desenvolvendo, quando estamos em benefício do outro sem pedir nada em troca. Quando a gente faz um ato de bondade, sem esperar nada em troca. Esse somos nós. Essa pessoa é você, de verdade, na íntegra, na essência. Que lindo hoje, né? Eu fiquei muito feliz de ter terminado o capítulo 1. Finalizamos. Próximo capítulo, nós vamos começar aqui o capítulo 2, Atenção Plena. Ok? Então, vamos finalizar. Nós vamos fazer novamente um momento de prática, só para a gente sair dessa leitura, né? Com mais tranquilidade, com um sentimento de serenidade e a prática, né? A prática de desacelerar, a prática de estar consigo, com você. Então, onde você estiver, do jeito que você estiver, vamos
Respirar fundo. Tá vendo que o respirar ele vai deixar a gente mais leve? E fechar os olhos um pouquinho. Procurar soltar mais os ombros. Ajeitar aí a sua postura. E deixa o coração seguir o seu ritmo natural. Deixa a respiração seguir o seu ritmo natural. Sem mudar, sem forçar, nada. Você vai só descansar o corpo e a mente. E deixa a respiração acontecer. Deixa os olhos levemente fechados. Relaxa a testa, os lábios. Inspirando, expirando. Podemos abrir com gentileza os olhos. Dá uma espreguiçada boa. É isso aí, mais uma leitura. Nós fizemos aqui do livro As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. Se você não teve tempo de pegar o início, pode assistir, né? Vai ficar arquivado aqui. E compartilhe com uma amiga, com um familiar que precisam, né, de mensagens assim para a vida deles, para acrescentar, para somar. Deixa o seu comentário, deixa a sua dúvida, deixa o seu coração, né? E vamos ampliar essa rede aqui, né, na nossa leitura do livro As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. Obrigada pela sua participação, um beijo no seu coração e até a próxima leitura. Tchau, tchau.